Eu vou dar o recado de Deus todo, completinho, porque aqui eu não posso falhar com os irmãos. Tá certo? Segundo Crônicas, capítulo 19. É o capítulo todo. Diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste para fora da terra as Acerotes e dispuseste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, e Ele está convosco no julgamento. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Também em Jerusalém estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes das casas paternas de Israel sobre o juízo da parte do Senhor e sobre as causas civis, e voltaram para Jerusalém. E deu-lhes ordem dizendo: assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração perfeito. Todas as vezes que se vos submeter qualquer controvérsia da parte de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os a que se não façam culpados para com o Senhor, e deste modo venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Procedei assim e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. Também os levitas serão oficiais perante vós. Procedei corajosamente e seja o Senhor com os retos. Que Deus nos faça entender sua santa palavra. É preciso os irmãos entenderem a contextualização desse texto que acabamos de ler. A Bíblia diz: Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas era para não voltar. Era para não voltar em paz. Era para ele ter ficado lá mesmo, ter morrido lá na guerra. Ele foi para uma guerra que Deus não mandou. Ele foi para uma batalha que não era do Senhor. Ele aceitou um convite de um dos homens mais iníquos na história da Bíblia, que se chama Acabe. A Bíblia diz que Acabe convidou Josafá para com ele participar daquela guerra contra Ramote Gileade. E a Bíblia diz que este homem foi até a Samaria para ali estar e se associar com o iníquo Acabe. E a Bíblia diz que chegando lá, ele lembrou-se que era filho de Deus, lembrou-se que era servo do Senhor. Era um homem que vivia em comunhão com Deus. E ele perguntou a Acabe: não há aqui um homem de Deus, um profeta do Senhor, que nós possamos consultar para saber se podemos ou não podemos sair à guerra? E Acabe disse: nós temos aqui 400 profetas aqui, não há problema nenhum. Por falta de profeta, não. Temos demais aqui. Só que não eram do Senhor, eram de Baal. E eles já me disseram que eu posso sair à guerra, que a vitória é minha. Mas o servo do Senhor sabe quem é do Senhor. E Josafá disse: não é esses aí não que eu estou perguntando. Eu quero saber o homem de Deus. Um servo de Deus, do Deus de Israel, do Deus Jeová, do verdadeiro Senhor dos céus e da terra. Não há ninguém aqui que seja da parte de Deus o portador da palavra para que nós possamos
sair daqui com certeza do que vai acontecer conosco. Então Acabe disse: tem um homem aqui, mas eu não gosto dele, porque tudo que ele fala é contra mim. Claro, ele era iníquo, o homem era de Deus. E sabe, irmãos, eu tenho descoberto que até na igreja de Deus tem muita gente que não gosta da profecia do Senhor, quando é contra a sua vida. Como tem gente querendo que o pastor pregue a favor. O pastor hoje foi muito bom, ele disse exatamente como eu estou vivendo, como eu gosto, é assim que eu quero. Esse pastor é maravilhoso, só fala do jeito que eu gosto. Quando a palavra de Deus se levanta e bate na ferida do pecado e contraria o egoísmo que às vezes nós temos tão grande, quando fala da nossa iniquidade, do nosso pecado, esse pastor não presta, ele só fala coisas contra a gente. Acabe tinha esse sentimento contra o profeta de Deus chamado Micaías. E mandaram chamar Micaías, e Micaías disse: eu não posso ir, porque eu só vou falar o que Deus mandar, e eu sei que ele não vai aceitar. Então, mas vá, Deus quer que você vá. E ele foi. E chegando lá, deu a profecia de maneira trocada. Disse: podem sair, podem ir à guerra que vocês vão ganhar. Mas aquele rei iníquo disse: não sei, eu sei que você não está falando a verdade, eu quero que você diga exatamente o que Deus mandou. Então, se é o que você quer, Deus mandou que você não vá, que se for vai morrer lá. Vocês vão perder essa guerra. E ele volta-se para Josafá e disse: eu não disse? Olha aí, 400 profetas que são meus disseram para eu ir, e esse sozinho agora vem dizer para a gente não ir. Não está certo isso. Manda prender ele. Pobre do profeta. Dizem que portador não merece pancada, não é? Um velho adágio. Mas os pobres dos profetas foram portadores que levaram pancada a vida toda. Foram presos e ficou comendo pão e água, porque falou a verdade de Deus para aquele povo. E Josafá ouviu o servo do Senhor falar, e ainda assim foi para a guerra. Então ele não podia ter voltado em paz, era para ter se acabado lá com o iníquo mesmo. Mas a misericórdia de Deus é tão grande para aqueles que o temem, que Deus deu chance dele voltar. E a Bíblia diz que Hanani disse exatamente assim a ele: devias tu ajudar o ímpio e aqueles que odeiam ao Senhor? Devias tu fazer isso? Contudo, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste para fora da terra as acerotes e dispuseste o teu coração para buscar a Deus. Irmãos, eu não gostaria de complicar a vida de ninguém aqui, mas eu quero dizer aos irmãos que Deus ainda continua com a mesma regra, não mudou nada. Se você está associado com o iníquo, tome cuidado, ele vai lhe dar uma rasteira tão grande que você vai ver. A coisa é muito séria. Chegou um irmão diácono da minha igreja, veio me procurar no gabinete: pastor, eu estou num sofrimento muito grande, porque eu estou sentindo que o meu sócio está me roubando. Eu digo: desfaz a sociedade. Mas pastor, e o meu negócio? Eu digo: o negócio com o seu é com Deus, meu irmão. Primeiramente com Deus. Você não tem negócio com ninguém no mundo. Filho de Deus tem negócio primeiro com o Pai. Mas eu não posso, são 4 lojas, e como é que eu vou ficar? E tal. Eu digo: você vai ficar a 0, se continuar com ele. Passaram os 3 meses, ele veio: pastor, a coisa está piorando. Eu digo: fuja logo, meu irmão, você está perdendo tempo. Escute o que eu estou dizendo, você vai perder tudo. Mas eu estava falando contra ele, ele não queria atender. Não deu 1 ano, e aquele irmão voltou, dizendo: pastor, me socorra, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. A associação com o iníquo não tem jeito, não tem uma que dê certo. Pode ser o incrédulo mais bonitinho que você encontrar na face da terra, que você olha para ele assim e diz: tem jeito de crente. Vai lhe botar no buraco, porque não tem o coração com Deus. Ele adora Baal,
ele é filho do diabo, ele tem a ver com as trevas. O Filho de Deus não pode ter associação com as trevas. Meus queridos irmãos, tome cuidado. Cuidado com a associação. É o microfone, né? Tudo bem. Esse bicho sempre tem medo de mim. Eu não sei falar diferente. Então, preste bem atenção no que Papai do Céu está dizendo para você nesta manhã. Não se associe com trevas. Não interessa. Uma moça das mais fiéis cooperadoras do reino de Deus, lá na nossa igreja, chegou para mim e disse: pastor, Deus me deu uma grande bênção. Eu disse: amém, irmã. Disse: Deus me mandou um noivo, eu vou casar. Que maravilha! Então vamos agradecer. Quem é esse filho de Deus? Ele não é crente. Não é não? Não. Eu digo assim, então não foi bênção, não é maldição, você está acabada. Você pode, mas pastor, não diga isso. Olha, ele já frequenta a igreja comigo. É aquele assim, assim, assim. Eu digo, é aquele assim, assim. Você está no buraco. Mas ele é temente, ele vai lá para casa, abre a Bíblia comigo, fica lendo a Bíblia comigo. Eu digo, isso é a artimanha do diabo para pegar você. Quando pegar, acaba tudo isso. Não, pastor, de jeito nenhum, eu tenho convicção de que é a vontade de Deus. Eu digo, então eu não vou contra você. Você já tem certeza que é a vontade de Deus? Agora não me chame para participar disso, que eu não vou. Convidou um outro colega, casou. Foi o último dia que pisou na igreja. Veio pisar na igreja agora depois de 8 anos, chorando e pedindo para que nós fôssemos socorrê-la, porque estava numa miséria terrível. Associação com as trevas, tome cuidado. Tome cuidado, irmão. É no negócio, é no casamento, é em qualquer coisa. É associação com as trevas, tome cuidado. Deus não se deixa escarnecer, não se pode brincar com a palavra de Deus. Não pode haver associação com as trevas. Mas eu não vim pregar sobre isso hoje de manhã, não. Isso é só a introdução do texto. Agora a gente vai para o texto onde eu vou pregar para os irmãos, tá certo? A mensagem vai começar agora. É no capítulo 19, verso 9. Verso 9. É porque é tão bonito o texto da palavra de Deus que a gente, se quisesse, ia ficar falando aqui o dia todinho, versículo por versículo, né? Expondo a palavra de Deus. Mas eu espero que esse recado ajude os irmãos de um jeito ou de outro, que Deus mandou dar, eu dei porque Ele mandou. Verso 9 diz assim: e deu-lhes ordem dizendo: assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração perfeito. O segredo da vida toda é temer a Deus. Não há outro segredo. Quando a gente vai a este livro extraordinário de sabedoria, que é o livro de Eclesiastes, no último capítulo, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo assim. E aliás, para mim, esse livro só entrou no cânon da Bíblia por causa desse versículo. Que, aliás, muita gente tem que levar em consideração. Só entrou por causa desse versículo. Se não tivesse esse versículo, ele não era inspirado. É verdade. Olha o que diz aqui. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O segredo da vida é temer a Deus. Josafá descobriu, ele vinha de uma derrocada espiritual, mas agora ele voltou-se para Deus, contudo ele colocou-se no altar de Deus, e agora ele diz para aqueles juízes, os levitas, que iam julgar o povo de Deus: assim procedei no temor do Senhor. E como é que nós podemos temer o Senhor? O texto está dizendo aqui como? Primeiramente, com fidelidade.
Meus irmãos, é com fidelidade que se teme ao Senhor. Quando nós somos fiéis, quando os nossos pés estão sendo colocados nas pisadas deixadas por Jesus. Há muita gente querendo ser mais crente do que Jesus. Eu digo sempre ao povo da minha igreja: não faça mais do que o que Jesus manda fazer. Jesus fez, pode fazer que dá certo. Não fez, não faça, vai dar errado. E é assim. Eu não tenho dúvida, que o Senhor Jesus Cristo é o exemplo, é o padrão, é o protótipo para que nós tenhamos como andar no caminho do Senhor e sermos tementes a Deus. É a fidelidade de pisar onde Jesus pisou que me dá o privilégio de temer a Deus. Fidelidade é uma coisa que mexe com o coração de Deus, mexe mesmo, fidelidade em todos os sentidos. Fidelidade nos dízimos que são do Senhor. Eu aprendi a ser dizimista com 14 anos de idade. Eu dava o dízimo, mas não era dizimista. Eu explico. É que nós trabalhávamos, eu e 2 irmãos mais velhos que eu, trabalhávamos lá na cidade do Rio de Janeiro. Meu pai estava desempregado há 3 anos. Nossa família eram 14 pessoas. E nós ganhávamos. Eu ganhava um salário mínimo de menor. O outro irmão ganhava outro salário mínimo de menor, naquela época era metade do salário mínimo, e o mais velho ganhava um salário mínimo completo. Fazíamos 2 salários mínimos para sustentar as 14 pessoas. Eu não sei quem é que vive aqui com salário mínimo, mas se vive, sabe que não é fácil. E a gente vivia com 14 pessoas com aqueles 2 salários mínimos. Meu pai sempre foi um homem muito fiel ao Senhor. Quando a gente chegava com o envelope, no final do mês, e chegava em casa dizendo: hoje saiu o salário, a primeira coisa que meu pai perguntava era: já deu o dízimo? Já tirou o dízimo? Meus irmãos, não havia problema, para mim não havia diferença. Eu tirava o dízimo, botava lá no envelope da igreja, porque o salário todo ia para a mão dele. Eu não tirava nem a passagem, ele me dava a passagem todo dia para eu ir de trem, de Rocha Miranda para o centro. Se o trem quebrasse, eu tinha que arranjar outro tipo de coisa para ir a pé, porque só tinha o dinheiro do trem mesmo. Era assim, era ali apertado. Isso ele fazia com os meus irmãos. Então tirar o dízimo para mim não fazia diferença, que não vinha nada para minha mão mesmo. Depois que ele recebia o salário meu, o salário do meu irmão, dos 2 irmãos, ele chamava a família toda, colocava a família na mesa e dizia: agora vamos tirar o dízimo da família. Eu dizia: não é possível, papai. Esse dinheiro já está dizimado. Ele dizia: não, você tirou o dízimo quando o dinheiro era seu. Mas você não tem que sustentar a família do seu pai, você dá tudo para o papai porque você é um filho obediente. Obediente nada, eu dava na marra, porque se não desse, a coisa era séria. Então ele dizia: agora que você me deu, seus irmãos me deram, agora é que é meu, agora é que eu tenho que tirar o meu dízimo. E tirava o dízimo novamente daquele dinheiro. Minha mãe ficava angustiada com aquilo. Não era brincadeira. Meus irmãos, a situação era muito difícil. Me lembro de um dia, que foi exatamente nesse dia que nós começamos a ser fiéis a Deus. Chegamos em casa, depois de um culto à noite no domingo, tomamos um café. Café de pobre. Café e pão puro. Eu dou até graças a Deus, porque até hoje eu não gosto de manteiga. Na verdade, é uma coisa excelente, já não tenho problema com colesterol, né? Estou feliz da vida, não toco em manteiga, nem margarina, nem nada disso. Aprendi naquela época que a gente foi muito pobre. E terminou aquele café de pobre ali, minha mãe disse para ele: Genaro, não tem nada em casa. Amanhã os meninos têm que levar a marmita para o trabalho e nós não temos como fazer comida. Não tem feijão, não tem arroz, não tem nada em casa. E eu ali na mesa, querendo dizer para ele: eu quero ver agora. Ele disse: não tem importância? O que tem? Deus está conosco, não tem problema nenhum. Ela disse: mas e como é que os meninos vão levar comida amanhã para o trabalho? Ele disse: Deus nunca falhou conosco e não vai falhar agora. Quem sabe nós não estamos sendo corretos com Deus.
A Bíblia manda jejuar, a gente não tem jejuado. Amanhã é dia de jejum. Meu irmão disse para ele: o senhor pode jejuar que não está trabalhando, eu vou trabalhar, eu quero comer. Ele disse: ah, meu filho, você se vira lá no trabalho, porque eu não vou fazer milagre. Minha mãe disse: vai lá para o pastor, você dá tudo para a igreja. Vai lá para o pastor pedir um dinheiro emprestado para comprar comida. Ele disse: eu nunca pedi um tostão emprestado para comer. Eu não vou. Não tem quem me faça. Ele sempre levantava cedo para orar. Na segunda-feira, madrugada, 4 horas, 4h30, ele já estava de pé e começou a orar, a ler a sua Bíblia. Depois que clareou, ele abriu a porta, morávamos numa esquina, num barraco de madeira, e ali nós tomávamos conta, não era nem nosso, tomávamos conta do barraco dos outros. E ali ele abriu a porta, tinha um terreno na frente assim, e ele daqui a pouco viu as pessoas passando para o trabalho para pegar o trem. Nós íamos levantar logo em seguida, ele nos acordava sempre, com muito carinho, sempre, um pai muito carinhoso. Sempre acordava a gente passando a mão na cabeça e dizia: meu filho, chegou a hora do trabalho. Você tem que trabalhar, você precisa ser gente. Vai trabalhar. A gente levantava, eu nunca me esqueço disso. Aí um homem passou lá na porta, ficou olhando para dentro do nosso terreno assim, olhando. Ele ficou preocupado, foi lá: o que é que o senhor quer? Ele disse: ah, eu estou passando aqui indo para o trabalho, estou vendo esses 3 paus enfincados aqui, e eu percebi que eu estou precisando exatamente de 3 madeiras dessa lá em casa. O senhor não quer me vender, não? Disse: não, eu não posso vender, isso é o varal de estender roupa da minha esposa. Eu não posso vender. Aí ele disse: olha, mas eu estou indo para o trabalho, mas já deixo o pago. Aí foi que ele lembrou que não tinha nada em casa. Aí ele disse: então entre. Ele entrou logo, mexeram os paus lá, arrancaram, mediram lá e deu 990 cruzeiros. Com esses 12 zeros a mais que tiraram daí, do dinheiro da gente. E ele pegou aquele dinheiro, que era mais ou menos metade de um salário naquela época, e ele correu, foi lá no armazém, comprou a comida para quase uma semana, chegou na mesa, espalhou a comida toda na mesa, todos os quartos davam na sala daquele barracão. Então quando a gente ia levantando, ele tinha 2 dedos assim bem grossos, que o pai dele pisou com a botina quando ele era neném, estava engateando. O pai pisou e amassou o dedo, e os dedos ficaram grandão. Aquela mão era pesada, quase meio quilo de mão. Quando batia na gente era terrível. E ele nunca quis operar, porque ele dizia que era lembrança do pai dele. E ele ficou com aquele dedão na mesa batendo assim e sorrindo. Ele tinha um sorriso muito bonito. Parecia o sorriso do Edson, assim, do Edson Queiroz, um sorriso bonito. E ele ficava com aquele dedão batendo na mesa. Quando a gente se acordava e chegava, ele dizia: vem cá, olha aqui. Eu não disse: Deus nunca falha. Deus nunca falha. Meus irmãos, a partir daquele dia, eu nunca mais deixei de dar ao Senhor o que era do Senhor. Fazem 40 anos que Deus me fez fiel. E nunca faltou. E eu digo para a glória de Deus, eu e a minha esposa hoje entregamos 74% do que recebemos para Deus. E não falta. Não falta um centavo. Não falta nada, porque o nosso Deus é fiel. Deus é maravilhosamente fiel. Ele quer ter o seu povo em fidelidade. A coroa do seu povo é a fidelidade. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muita gente está pensando que é ser fiel até quando morrer. Não é não. É não. É ser fiel mesmo que tenhas que morrer. Mesmo que precises perder a tua vida. Ser fiel. E dar-te-ei uma vida coroada. Uma vida de rei. Uma vida com uma coroa bonita, maravilhosa. E Deus me deu essa vida gloriosa. Eu tenho uma vida extremamente feliz porque sou do Senhor e Ele me tem por fiel. Ele me fez fiel para a glória do seu nome. Meus irmãos, ser fiel é a coisa mais extraordinária do mundo. Deus abençoe. Os crentes precisam aprender isso de verdade. Se você não aprendeu, você ainda é muito pobre.
Muito pobre, porque se você aprendeu, você sabe que Deus é maravilhoso. Quando eu preguei a primeira vez na igreja batista, a primeira igreja batista de Ilhéus, cheguei ali e comecei a convidar as pessoas como pastor para ir à conferência, e comecei a descobrir que havia um cidadão na igreja que era mais do que todos os outros. E todo lugar que eu chegava, alguém dizia assim: é a igreja do Abel? É a igreja do Abel? E eu fiquei perguntando: pastor, quem é Abel? E todo lugar que a gente chega, o pessoal pergunta: é a igreja do Abel? É a igreja do Abel? Só tem Abel nessa igreja? Aí o pastor me contou: você não sabe, Abel é o homem mais extraordinário que já nasceu nesta cidade. É um filho de Deus fiel, fiel em tudo. Nunca teve cargo de nada na igreja. Ele não quer saber de estar na frente de coisa nenhuma. Mas é um homem tão fiel a Deus que a cidade inteira só pensa que a igreja é dele. É a igreja do Abel. Eu digo: mas que coisa extraordinária, eu queria conhecer o Abel. E a gente então depois foi apresentado e fiquei feliz de conhecer aquele homem. Que homem simples, que homem feliz, que homem maravilhosamente abençoado por Deus. O pastor me contou, ele jamais contaria isso, mas o pastor me contou de uma situação em que ele se meteu e que ele ficou numa situação muito difícil depois, mas Deus consertou tudo. Abel era do Banco do Brasil, terminou de trabalhar no Banco do Brasil, foi aposentado e recebe um dinheirinho lá. Os funcionários do Banco do Brasil recebem, quando terminam lá a aposentadoria, um dinheirinho. E aquele dinheirinho da poupança, aquele negócio todo, ele recebeu no final da sua aposentadoria e guardou, né? Agora era a velhice dele, ele ia começar a viver de uma maneira mais tranquila e tal. Tinha um homem na igreja que era comerciante, tinha umas 3 ou 4 lojas na cidade, e esse homem faliu, praticamente estava aqui e ele sabia que Abel tinha ganho aquele dinheiro. Então ele foi a Abel, disse: Abel, você vai me ajudar. Porque se eu receber um dinheirão agora, e eu estou aqui com as minhas lojas falidas completamente, vai ser uma vergonha para essa cidade, eu sou crente, se isso acontecer, como é que vai ser para a gente? E Abel disse: mas eu não posso fazer isso. O meu dinheiro da velhice, o meu dinheiro que Deus me deu depois de tantos anos, eu não posso entregar a você. Ele disse: você tem que entregar, porque eu preciso. E Abel disse que não ia de jeito nenhum. Então ele foi ao pastor, chegou lá e falou com o pastor: pastor, eu fui ao Abel, Abel não quis me ajudar, eu estou assim, assim, assim. O pastor disse: fica tranquilo, irmão, eu vou falar com Abel. E aí ele foi falar com Abel. Aí chegou lá e disse: irmão Abel, você está com esse dinheiro assim, assim, o irmão está assim, vai ser uma vergonha, se ele falir, não vai ser bom para a nossa igreja, nem para tudo mais e tal, por favor, ajuda aquele irmão. Aí o Abel disse: olha pastor, eu já disse não, mas como o senhor está mandando, eu vou dar. E o Abel foi, chegou lá, foi falar com o irmão, junto com o pastor, e disse: quanto é que você está precisando? Ele disse: eu estou precisando de 400 milhões de cruzeiro. Ele pegou os 400 milhões, passou o cheque e deu àquele homem. Aquele homem disse: eu vou assinar um documento para você. Ele disse: não quero documento nenhum. Eu estou confiando em você e no pastor que disse que eu podia dar. Ele disse: então eu vou pegar para você, já que você não quer documento, eu vou passar para você um sítiozinho que eu tenho aqui de cacau, que é muito pequenininho, eu sei que não vale nem 1/4 daquilo que você está me dando, mas eu vou passar para você. Aí passou para o nome de Abel e da esposa, e a esposa de Abel ficou muito chateada, com raiva de Abel, passou quase uns 3 ou 4 meses brigando com o marido, porque ele tinha feito aquilo. Passou 1 ano, que era o prazo que ele tinha pedido. Aquele irmão abriu novas lojas em outras cidades lá, e cresceu muito o comércio dele, e depois de 1 ano Abel foi lá: então irmão, está aqui o seu sítiozinho, e me deu o meu dinheiro de volta. Ele disse: que dinheiro? O que eu lhe dei, meu irmão, emprestado. Você nunca me emprestou nada. Como não? Foi lá, chamou o pastor: pastor, o irmão está dizendo que eu não emprestei o dinheiro a ele, como é que vai ser? Não, Abel não vai fazer isso, vamos lá. Aí o pastor vai com Abel, chega lá: como é? Irmão, você disse que... Ele disse: pastor, se eu tirar o dinheiro agora da minha firma, vai ficar tudo do mesmo jeito. Vai cair, eu vou cair novamente? Não posso tirar. Abel vai ter que ter paciência, vai esperar. Abel disse: mas não foi esse o trato. Trato de crente é trato. Você me tratou assim, eu devia receber o dinheiro agora. E aquele irmão disse: pois se você fizer questão, vai ficar pior. Eu não assinei nada. O pastor disse: mas isso é iniquidade. Você está tratando com o irmão, isso é iniquidade.
E eu não aceito isso dentro da minha igreja. E Abel saiu triste. Chegou em casa, a mulher disse para ele: não te disse? Bem feito. Foi bom que acontecesse para você apanhar, você merece. Você é besta, todo mundo faz você de besta. E você foi nessa onda aí, vai na onda de pastor, olha o que dá. Abel disse: mas já está feito, de qualquer maneira a gente está comendo com aposentadoria, não vou fazer nada, tudo bem. Naquele ano, irmãos, a safra de cacau na Bahia deu uma peste. Perderam quase 70% da safra. O pastor me disse: Miqueias, eu fui no sítio de Abel. Estava aqui a cerca. Do lado de cá, o pé de cacau todo podre, por causa do devorador. Do lado de cá, nenhum fruto. Abel não perdeu um fruto. Para a glória de Deus. Quando ele tirou a safra que vendeu, deu 2 vezes o que ele tinha emprestado ao homem. E ele dizia assim para o pastor: pastor, como Deus é bom, ainda fiquei com um sítio. Ser fiel e serás aquele que teme ao Senhor. Deus abençoa o fiel, nunca rejeitou o fiel. O fiel mexe com o coração de Deus. Deus sabe que o fiel merece todo o carinho da parte dele. Mas a Bíblia diz assim: temor do Senhor é andar com fidelidade e com o coração perfeito. Sabe o que é que eu creio, irmão, ser coração perfeito? Uma coisa muito simples. Há muita gente inventando coisa aí que não tem nada a ver com a santificação verdadeira. A santificação verdadeira é uma coisa só. Jesus disse que nós devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Não é verdade? Não está escrito lá no capítulo 5, verso 48 de Mateus? Ser perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus? E a Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é amor. Não é isso? Então, andar com o coração perfeito é andar com o coração cheio de amor. Não há problema. Você quer andar com o coração perfeito? Encha o seu coração de amor. De amor pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, pelo seu pastor, pelos seus diáconos, pela sua igreja, pela palavra de Deus. Encha o coração de amor pelos desvalidos, por todos. Encha o coração de amor. Meus irmãos, não há coisa mais profundamente necessária na vida da igreja de Cristo do que a igreja encher o coração de amor. Quando a igreja enche o coração de amor, tudo neste mundo se torna pequeno para se realizar, porque o amor vence todas as batalhas. Não há nada que o amor não vença, meu irmão. O amor é maravilhoso. Nós temos uma alegria muito grande. Eu tenho uma família razoavelmente grande, porque eu, com a minha esposa, mais ela do que eu tenho menos culpa nisso. Ela, na verdade, é que gosta muito. Nós temos 6 filhos adotivos, além dos 3 que são nossos. São 6 adotivos, mas é uma bênção aquelas crianças, que maravilha, todos filhos de Deus. O último que foi lá para casa é o Edson. Edson tem teu xará, tem 12 anos, era um cheira-cola da cidade. Ele estava cheirando cola lá numa turma de menino e passou na frente da nossa igreja. Passou na frente da nossa igreja, olhou assim, aí disse para outro menino lá, isso foi o que ele me disse depois: que coisa bonita, por isso que eu gosto de louvor, viu, pastor? Ele disse: que coisa bonita que estão cantando aqui, eu vou ver o que é. Aí chegou na porta da igreja, tem lá um diácono de plantão na porta, ele com aquela garrafa de cola na mão. O que é que você quer aqui? Olhou assim com medo para o diácono: é que eu achei bonito, o senhor deixa eu escutar um tiquinho aqui? Mas fica aí na porta, hein? E ele ficou ali na porta ouvindo. Quando eu fiz o apelo, perguntando quem desejava aceitar Jesus, o Edson foi à frente. Ele olhou para o diácono viu, ele correu, foi lá na frente. Porque se o diácono tivesse visto, não tinha deixado ele entrar, não. Tem gente assim mesmo, pode estar certo. E ele foi lá na frente, e chegou lá na frente com a garrafa de cola na mão, com aquele fedor medonho de cola de sapateiro. E ele disse: eu quero, pastor, aceitar Jesus. Nós oramos por ele, pedimos a misericórdia de Deus sobre ele.
Ele foi para casa, morava numa favela perto de nós. Na outra semana ele estava lá na igreja, novamente. E o diácono foi logo falar comigo: olha, aquele menino que disse que aceitou Jesus já está aí, tem que ter cuidado com esse menino. Essa gente é terrível. Eu disse: tá bom, mas se ele voltou é porque ele gostou mesmo de Jesus. Vamos ajudá-lo? Tá certo, vamos ajudá-lo. Vamos combinar que vamos ajudá-lo. Mas, meus irmãos, aqueles maus costumes não saem assim. É difícil. E ele começou a se enturmar com o pessoal da igreja, com as crianças da igreja, mas os meninos da igreja começaram a rejeitá-lo. Porque todo mundo bem vestidinho, todo mundo cheirosinho, todo mundo bem penteadinho, e ele todo, coitado, não podia ter quem quisesse saber dele. Mas ele estava lá, firme, não desistia. Está firme lá. E daqui a pouco começou as reclamações. Olha, aquele menino está fazendo assim, aquele menino está fazendo aquilo outro. Mas, gente, vamos ter amor, vamos ter paciência. Vamos ter amor, vamos ter paciência. E ninguém queria ter paciência com o Edson. Um dia eu chego no culto matutino, que a gente chama de culto delícia. 6 horas da manhã, encontrei o Edson na porta da igreja, todo inchado, hematomas pela cabeça toda. Coitado. Eu pensei que tinha sido um acidente, que um carro tinha pego ele, qualquer coisa. E ele então disse que foi minha mãe e meu padrasto que me bateram. Eu fiquei indignado com aquilo. Eu digo: isso não está certo, minha esposa não aguenta isso. Se agarrou com aquele menino, começou a chorar e disse: Miquel, a gente tem que ir lá, tem que resolver isso. E fomos lá na casa dele, no barraco que ele morava. Cheguei lá e entendi por que a mãe fazia aquilo, coitado. Um barraco que tem aproximadamente 4 metros quadrados. 4 metros quadrados, moram 16 pessoas. Como é que pode? É uma promiscuidade total. E eu disse a ela: olha, o Edson agora é da nossa igreja, você não pode fazer isso com ele. Ela chorou, pediu muito perdão e tal, mas disseram que ele roubou, e eu pensei que ele tivesse roubado mesmo, por isso bati nele. A polícia veio aqui na minha casa atrás dele. Eu digo: mas qual foi o dia? Quando ela disse o dia, foi mentira. O Edson tinha passado o dia todinho conosco. Ele não podia ter feito aquilo. Então eu disse: meu filho, a partir de hoje você vai ficar conosco. Eu disse: deixa ele ficar conosco algum tempo para ver se as coisas se ajeitam. Ele foi lá para casa e começou a ficar conosco lá, morando conosco. E a Dione começou a ajudá-lo, mas ele, meus irmãos, ele tem coisas que a gente nunca entendeu. Como é que Deus pode permitir que uma criança chegue a um estado daquele? E aqueles maus costumes, aqueles palavrões, cada um pior do que o outro, não tem uma coisa tão terrível. A gente tinha que estar cuidado. Quando ele fala: espera aí, rapaz, não é assim não. Você agora é filho de Deus, cuidado, vamos lá. Mas o pessoal na igreja começou a rejeitar o Edson de uma maneira terrível. E nós queríamos amar, e o pessoal rejeitando. Encontramos mais 3 famílias que quiseram amar conosco, e pedi a eles para me socorrer nisso. Principalmente quando eu viajar, meus irmãos, cuide dele, pelo amor de Deus. Porque o Edson era terrível mesmo, ele fazia algumas coisas. A pessoa perturbava ele, fazia questão de perturbar mesmo. Um dia cheguei na igreja, estava o pessoal reclamando que ele pegou os percevejos que tinha no quadro de aviso tudinho, arrancou os percevejos tudinho e espalhou nos bancos da igreja. E os irmãos começavam a sentar e começava. Eu: pastor, esse menino não pode ficar mais na igreja. Eu disse: irmãos, não se conserta nada sem amor. Meus irmãos, ele está comigo há 8 meses. Que crente extraordinário tem sido Edson. Que menino maravilhoso Deus fez ele. Nós reunimos assim em oração, grupos de oração de 5 para orar. Estávamos orando, cada um fazia uma oração. Ele ficou do meu lado. Aí daqui a pouco ele disse: meu pai, eu posso orar? Eu: pode. E ele começou a orar: Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Salva a minha mãe. Salva o meu padrasto, meus irmãos. Aí daqui a pouco ele disse: oh, meu pai do céu, me faz um pastor igual o meu pai. Aí bateu nas minhas costas e disse: disse alguma besteira? Disse: não, meu filho, você vai ser o pastor para a glória de Deus. E o amor venceu na vida daquele menino. Eu não tenho dúvida que aquele vai ser um grande pregador do Evangelho. Oração
perfeito, é coração cheio de amor. Ame, extravase a sua alma de amor, em toda a profundidade. Gandhi já dizia que se alguém atinge a plenitude do amor, debela milhões de ódio. E a Igreja de Cristo é a única agência que há no mundo que pode estar cheia da plenitude do amor de Deus. É aqui que há plenitude de amor. É nos irmãos que eu vou encontrar a plenitude do amor. Mas é difícil. Difícil não significa que é impossível. Nós podemos ter plenitude do amor, porque o amor de Cristo é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não é meu amor, é o amor de Cristo que foi aqui colocado pelo Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, é assim mesmo. De vez em quando as pessoas querem fazer nós os batistas menos crentes do que os outros. Eu estava pregando numa conferência lá, numa concentração evangélica do Dia da Bíblia, e pregando com esse alvoroço todo que às vezes eu faço. E quando terminou ali, as pessoas vieram à frente entregando o coração a Jesus. Estava o pastor da Assembleia de Deus do meu lado e chegou para mim e disse: meu irmão, se eu não conhecesse o irmão direito, eu dizia que o irmão era batizado com o Espírito Santo. Eu digo: eu sou. Não tem quem não seja. Se encheu do amor de Cristo, foi o Espírito Santo que batizou. É o Espírito Santo que nos enche do amor de Cristo e nos faz filhos de Deus neste mundo tão cheio de ódios, de miséria. Ódio entre os esposos e esposas, entre filhos e pais, ódios na vizinhança, ódios no trabalho, em tudo quanto é lugar. Teve uma moça da minha igreja que chegou para mim e disse: pastor, eu estou trabalhando há 16 anos numa firma e agora entrou um chefe e ele resolveu me perseguir, está me perseguindo tanto, eu não aguento mais, eu estou sofrendo demais, eu não sei o que é que eu faço. Eu digo: você tem uma solução da palavra de Deus. Ele disse: o que é? Ame. Jesus disse para amar os inimigos até. É o que está na Bíblia. Eu posso até considerar que você ache difícil, mas a Bíblia manda: ame. Ela disse: como é que eu vou amar aquele camarada? Ele é muito ruim. Eu digo: mas é ruim mesmo que Jesus mandou amar. Quanto mais ruim, melhor para amar. Ela disse: pastor, eu pensei que se eu fosse dizer outra coisa. Eu digo: eu não posso dizer, a Bíblia não ensina outra coisa. Ela voltou depois de quase 15 dias para falar comigo e disse: pastor, eu fui orar e Deus me mostrou que eu estava errada. Eu precisava amar e resolvi amar aquele homem e amar a sua esposa e amar os seus filhos. E comecei a dedicar todo o meu carinho, tudo que ele me pedia eu fazia 2 vezes mais. Quando ele ainda queria que eu fizesse o que não era devido, eu ainda fazia mais para ele. E quando foi essa semana, ele veio para mim e disse: olha, eu resolvi no meu coração te perseguir, porque você é crente. Mas agora eu vi que não tem jeito, ninguém pode vencer um filho de Deus. E eu quero te dizer que também eu quero ser crente em Jesus. Como o amor é maravilhoso. O amor de Deus que excede todo entendimento estará no coração daqueles que querem fazer essa obra de Deus. Os irmãos querem construir este templo aqui? Não tem outro jeito não. Ame! Se amar, não há problema, não falta nada. Deus manda e manda de maneira copiosa as bênçãos do céu, porque Ele é amor. Seu coração cheio de amor levanta qualquer que seja a obra da face da terra. A maior obra do mundo não é realizada com dinheiro, é realizada com amor. Meus irmãos, se fosse por dinheiro, esse mundo estava todo salvo. Os irmãos americanos já tinham salvado o mundo inteiro. Na América eu vi igreja com candelabro de ouro. Não é riqueza humana, é amor. Ame. Encha-se do amor de Deus. Deixe o Espírito Santo invadir a sua alma total e completamente. Enchei-vos do Espírito. Diz a palavra de Deus que se nós nos enchemos do Espírito, a nossa vida passa a ser uma vida de louvor, de cântico, de adoração. Nós fazemos da vida uma celebração e não um encargo, e não uma murmuração.
nós não temos que andar murmurando. Eu fico às vezes preocupado com as murmurações dos crentes. Está tudo caro, está tudo não sei o quê, porque a gente vai não sei para onde, é não sei o quê. Porque, meus irmãos, nós não temos que murmurar nada. Deus é maravilhoso, Ele dá tudo. Um irmão diz: pastor, não sei o que a igreja vai fazer, a gasolina está aumentando agora toda semana. Eu digo: Deus vai mandar o dinheiro toda semana para a gente botar. Só isso que Ele vai fazer. Sou filho de Deus, de um Deus que sustentou um povo 40 anos do deserto, e nunca faltou nada para esse povo, e não tinha indústria, não tinha comércio, não tinha coisa nenhuma. Eu sou filho deste Deus que ama, e eu só tenho que me encher do amor de Deus. Encha-se do amor de Deus, que tudo está feito. Andai diante do Senhor com temor, em fidelidade e com o coração perfeito. Tem gente aqui que tem parentes na sua família que não é crente? Levante a mão. Tem a maioria absoluta, a maioria. Eu quero contar aos irmãos uma história simples para terminar. O meu irmão caçula de meu pai, foi o único na família que se afastou do Evangelho. Aos 17 anos, ele se afastou do Evangelho. Meu pai chegou, perguntou por ele uma noite de sábado. A mãe disse: ele saiu aí com os coleguinhas e volta já. Meu pai, 10 horas da noite, podia ter 30 anos, não interessa. 10 horas da noite eu quero todo mundo em casa com a casa fechada. Era a regra, a gente já sabia, não tinha como. Deu meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã chega ele em casa. Meu pai disse: onde é que você estava? Eu estava numa festa com os meus amigos. Meu pai sentiu um cheirozinho de álcool. Disse: você estava bebendo? Eu só tomei uma cervejinha. Tá certo. Entra que amanhã eu quero conversar com você. No outro dia meu pai se levantava cedo, foi na cidade, chegou na rodoviária, comprou uma passagem para o Rio de Janeiro, veio para casa. Chegou na hora do almoço, ele estava se acordando, todo cheio de direito. Caçula é assim mesmo, todo cheio de direito, senta lá na mesa, perto da mãe, que sempre alisa a cabeça do filho. Meu pai disse: olha, eu estou com uma passagem aqui para hoje à noite, você ir para o Rio de Janeiro, porque a partir de hoje você não é mais meu filho. E a mãe: não faça isso, pelo amor de Deus. Meu pai: então você vai com ele. Mas na minha casa, filho é quem obedece. Deus é assim, eu não vou mudar a regra de Deus. E naquele dia ele foi embora para o Rio de Janeiro com 17 anos de idade. E ficou fora do Evangelho. Casou-se, ficou fora do Evangelho. 8 anos fora do Evangelho. Mas irmãos, eu coloquei no meu coração, eu coloquei no coração da minha família que nós íamos orar por aquele irmão até que Deus o trouxesse. E eu comecei a escrever para ele, todos os meses eu escrevia uma carta, e a única coisa que eu colocava era: Jesus, 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 Bíblia, Bíblia, Jesus, cuidado, Jesus, salva, volta, dá o coração. Não tinha outra coisa. Ele, um dia me encontra no Rio de Janeiro, eu estava pregando na primeira igreja batista do Rio, ele foi me ouvir, chegou lá, disse para mim: meu irmão, por favor, não escreva mais carta que eu não aguento. Eu digo: tá certo, você está pedindo para eu não escrever, eu não escrevo mais. Não deu nem 2 meses, ele me telefonou: meu irmão, cadê a carta? Eu estou precisando de saber que você me ama. Eu voltei ao Rio de Janeiro, e naquela volta que eu voltei para pregar na igreja batista de Bento Ribeiro, ele estava lá. E naquela volta a gente ficou junto uma noite inteira, orando a Deus, eu e ele somente. E na madrugada daquele dia de oração, daquela vigília 2, ele disse: eu não posso ficar longe de Deus, eu quero voltar para Jesus. Eu não aguento mais o amor de vocês. Vocês me amam demais para eu ficar longe de Jesus. Entregou o coração a Jesus, e no ano seguinte teve um aneurisma cerebral e partiu para a glória. Partiu para a eternidade, filho de Deus, salvo pela graça de Jesus, porque a família toda se uniu para amá-lo. Você quer a solução? Comece a amar de hoje.
amar de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a alma. E Deus vai te dar a vitória logo, logo, logo. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, queremos andar no temor do Senhor. E sabemos que ser fiel agrada total e completamente ao Senhor. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos que o Senhor nos recebe agora pela fé que temos no Senhor. E eu quero colocar agora diante do Senhor vidas preciosas que desejam te amar. De todo o coração querem este passo da fidelidade. Eu te suplico, abraça cada alma, cada vida aqui que precisa de ti. Eu te suplico, Pai, visita esta igreja nesta hora. Eu sei que o horário está avançado, mas, Senhor, nós estamos nos alimentando na Tua presença. Visita-nos com Teu grande amor. Ó Deus, que haja uma extravasação de amor tão grande nesta manhã, que nem as nossas emoções possam nos enganar. Dá-nos um amor sincero, amor fraternal sem hipocrisia. Supera todas as nossas fraquezas e limites e nos coloca deveras no Teu altar. Eu te suplico como filho Teu, enche-me mais do Teu amor. Eu te peço que o Senhor cuide de mim e deste ministério da pregação que o Senhor me deu. Eu te peço que Tu coloques todo o bem da vida na vida do Teu servo, pastor Pascoal, da sua família tão querida, do pastor Marcílio e sua família, dos líderes desta igreja, de todos os diáconos, de todos os irmãos, de todos os pastores das congregações. Ó Deus, que esta igreja seja um clarão de amor, espalhando a graça de Jesus em toda esta cidade, neste estado, neste país e no mundo. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém.